Então, pessoal, vamos lá? A gente está falando dos teoremas, né, de circuitos. A gente já falou sobre o princípio da superposição. A gente já falou sobre transformação de fontes. E agora a gente vai falar dos teoremas de Norton e do teorema de Thevenin. Na verdade, eu vou falar do teorema de Thevenin e o teorema de Norton é o análogo, inclusive porque a gente acabou de falar sobre transformação de fontes, né? O que a gente viu lá em transformação de fontes? A gente viu que toda fonte de tensão com resistência em série podia ser substituída por uma fonte de corrente com a mesma resistência em paralelo. A diferença ficava na relação entre essas fontes, né? A fonte de tensão vai ser a resistência vezes a fonte de corrente, ou a fonte de corrente vai ser a tensão dividido pela resistência, certo? Então, superposição, só para lembrar, superposição vem de linearidade, e o que a gente viu lá é que a gente pode simplesmente, para encontrar um determinado valor, a gente pode tomar as fontes que tem no circuito, as fontes independentes, uma de cada vez, certo? E aí encontrar a resposta como sendo a resposta somada de todas as fontes tomadas individualmente, eliminando as outras. Eliminar uma fonte, vocês lembram como é que é? Como é que elimina uma fonte de corrente? O que a gente faz? Só remover a fonte de corrente, deixar sem ela. Como é que elimina uma fonte de tensão? Coloca um curto-circuito, tá ok? Legal? A transformação de fonte, como a gente viu, a gente sempre consegue, né, trabalhar com fontes e o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui uma equivalência. Essa equivalência ela vale tanto para fontes dependentes como para fontes independentes. A gente primeiro mostra na independente, mas para dependente também vale, tá? E o que é importante, que a gente não pode esquecer, isso é importante: fontes de tensão com resistência em série. Não existe, né, a equivalência tipo fonte de tensão com resistência em paralelo vira uma fonte de corrente com resistência em série. Até porque isso não faz sentido nenhum, tá? Ok? Até porque a fonte de tensão com resistência em paralelo é a própria fonte de tensão. Concorda comigo? Não tem nenhuma queda, você não vai ter, está em paralelo, a tensão é aquela mesmo, certo? Da mesma forma, a fonte de corrente não vai ter mudança nenhuma de corrente, certo? Por quê? A fonte de corrente sempre força que a corrente daquele ramo seja o valor da fonte, falando de fontes dependentes ou independentes, certo? Então a gente já viu isso, tá? A gente viu lá. É só lembrar da lei de Ohm que a gente facilmente faz a equivalência entre fontes, certo? Agora a gente vai falar de um teorema muito mais importante, muito mais poderoso, inclusive, né, de circuitos, que é o teorema de Thevenin, certo? Primeiro, qual é a motivação que você tem para trabalhar com o teorema de Thevenin? Por que você usa o teorema de Thevenin? Basicamente pelo seguinte, pessoal: quando a gente trabalha com o teorema de Thevenin, né, imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Olha só, vamos supor que você tem um circuito assim, ó. Eu não vou entrar em detalhes. Aqui é um V, aqui tem um R1, aqui tem um R2, aqui tem um R3, R4, aqui tem uma outra fonte, aqui é V1, aqui é V2, aqui R5, R6, V3, ok? E aqui você tem uma resistência que eu vou chamar de RL. Chamar de RL, até mudar de cor aqui. Certo? Aí vamos supor que você tem um circuito como esse aqui, e ele pede para você, para você determinar qual é a tensão em RL, ou qual a corrente em RL. Aí o que você vai fazer? Pô, cara, você vai pegar, vai colocar tensão nos nós, sei lá, bota um nó de referência, certo? Você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter um trabalho razoável. Você vai ter que descobrir essa tensão aqui, ó,
ou descobrindo as correntes de malha, né? Ou fazendo tensões nos nós. Galera, vai dar um trabalho grande, certo? Tudo bem, deu um trabalho grande. Por que eu falo que vai dar um trabalho grande? Nesse, inclusive, o trabalho é até um pouco menos... você não tem que fazer muitas manipulações algébricas. Pode simplesmente usar aí o método de inspeção, né? Porque aqui só tem fonte de tensão e resistores e resolver. Mas vai dar um trabalhinho. Tem 4 malhas, né? Vai ter um trabalhinho aí. Se tivesse fonte controlada, né? Aí ia dar mais trabalho ainda. Fonte controlada, vocês viram que sempre dá, né, um trabalho a mais, porque a gente tem que mexer, tem que olhar a equação, qual é a corrente que está sendo controlada, aí a coisa complica mais um pouquinho ainda, tá? Mas beleza, depois lá de meia hora você foi lá e encontrou o valor lá, a corrente, por exemplo, em RL, vamos supor que fosse a corrente. Ok, perfeito. Aí o cara lá falou, agora, beleza, agora você pega e faz o seguinte, ó, tira esse RL, né, e coloca um RL2, por exemplo. Coloca uma outra resistência. Cara, não tem jeito fácil. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer todas as contas de novo, né? Quando você está trabalhando ainda com circuitos como esse que eu estou colocando como exemplo, você ainda pode meio que transformar isso aqui naquele sistema por inspeção, né? Aquela equação matricial, e você vai mexer em algumas áreas ali da equação matricial. De qualquer forma, vai ter que resolver o sistema. O computador vai ter que trabalhar novamente. E se colocasse um outro RL, ia ter que mudar de novo novamente. Ou seja, se eu pego um circuito lá fixo e eu começo a variar determinados resistores, pode ser um resistor, isso aí mais tarde a gente pode extrapolar para um capacitor ou uma indutância, não interessa, por enquanto a gente só está trabalhando em circuitos resistivos. Já percebeu que se a gente começa a variar várias vezes um determinado resistor, a gente vai ter que fazer várias vezes a mesma conta e nem sempre é uma coisa simples, demora, tá? E esse tipo de problema que eu acabei de propor, seria interessante que eu tivesse uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu tivesse uma caixa preta aqui, ó, que eu conhecesse e que eu tenho apenas 2 terminais nela. E aí, eu ia conhecer essa caixa preta aqui, que eu não conheço, tá? Mas eu conhecendo as características dela, simplesmente eu colocava o resistor e fazia uma conta simples, talvez, certo? E essa é a ideia do teorema de Thevenin. Eu não vou demonstrar o teorema de Thevenin, a demonstração não é nem tão complicada, usa superposição e escreve bastante, mas isso não é uma coisa complicada. Talvez até peça para vocês fazerem a demonstração. Você vai demonstrar, é complicado. Não é nem meio que para fazerem a demonstração, porque a demonstração já está pronta em vários livros. Vocês podem simplesmente copiar e colocar lá, só para vocês verem como é que funciona. Eu não sei nem se vou pedir, tá? É muito mais importante o resultado do que, de repente, o teorema, saber onde ele chega. Mas o que o teorema de Thevenin fala é o seguinte: qualquer circuito linear, é importante que seja linear para você poder usar sobreposição, etc. e tal, mas qualquer circuito, qualquer um, ele pode ter capacitores, indutores, ele pode ter fontes controladas, fontes independentes, só que tem que ser linear. Então, por exemplo, colocar se você colocar um diodo, você colocar um transistor, a não ser que você queira trabalhar com sistemas, um modelo de pequenos sinais, em que você substitui o diodo e o transistor por componentes que a gente já está acostumado, com resistores, fontes, etc., não, aí você não poderia utilizar. Mas se for um sistema linear, que é a maioria que a gente vai trabalhar, você consegue pegar qualquer circuito, por exemplo, esse circuito, essa parte azul toda aqui, né, do meu circuito, essa parte azul toda aqui. O que o teorema de Thevenin fala é o seguinte: eu consigo substituir esse circuito complexo por um circuito muito mais simples, um circuito onde você só tem 2 elementos,
uma fonte de tensão independente, inclusive, certo? E uma resistência. Ok? Ou seja, você substitui todo esse circuito por um equivalente muito mais simples, onde você só tem uma fonte de tensão e uma resistência em série, ok? Obviamente tem o teorema dual do teorema de Thevenin. A gente fala dual porque quando um mexe com tensão, outro mexe com corrente. Quando um mexe com corrente, outro mexe com tensão, né? Por isso que a gente fala que a dualidade existe, principalmente em circuitos resistivos. Que diz o seguinte, que você pode substituir isso por uma coisa assim, ó. E é óbvio que você pode. Claro que é óbvio que você pode. Por quê? Porque você tem a equivalência entre fontes. Se você consegue substituir um circuito todo por uma fonte de tensão em série com uma resistência, é óbvio, por equivalência entre fontes, que é aquele teorema que a gente já mostrou, você pode substituir também por uma fonte de corrente com resistência em paralelo. E digo mais, a resistência é a mesma, ou seja, essa Rn vai ser a resistência Thevenin. A gente já viu isso, a gente não viu? Ok? Qual é a ideia? A ideia é você substituir um circuito complexo por um muito mais simples. Aí se eu quiser colocar, por exemplo, um resistor aqui, R1, um resistor aqui, R2, olha como é que fica mais simples encontrar a corrente. Né? Você já tem o Thevenin. Quanto é que vai ser a corrente? Vai ser V Thevenin sobre RTH mais R1. No segundo caso, sobre RTH mais R2. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Certo? Então a ideia é muito interessante, né? O que tem que acontecer? Eu tenho que pegar um circuito, né, em que a equivalência esteja entre esses dois terminais aqui, ó. Né? Então, a equivalência vai estar entre esses dois terminais. Ou seja, se eu olhar o meu circuito através desses dois terminais aqui, vou botar aqui A e B, o que vai ter que ter? Qual vai ser a tensão? Qual vai ser a tensão entre A e B? Vai ser a tensão de Thevenin. Então, basta eu calcular para aquele circuito todo, é assim que a gente descobre o equivalente de Thevenin. A gente descobre qual é a tensão entre os dois pontos do circuito que você vai substituir pelo Thevenin. Você vai encontrar essa tensão. Como é que você encontra essa tensão? Você encontra a tensão, você retira o componente entre A e B e determina a tensão entre A e B. Você calcula isso. Aí você vai encontrar quem? O V de Thevenin. Certo? E quem vai ser a resistência entre A e B? É a resistência que existe entre A e B. Quanto é que ela vai ser? Ela vai ser a resistência de Thevenin. É a resistência equivalente entre os terminais. Resistência equivalente você tira as fontes e coloca as fontes independentes e coloca, né, e verifica qual é a resistência. Qual é a resistência equivalente quando você tira a fonte de Thevenin ali? É o RTH. Como é que você determinaria essa resistência equivalente? Você tiraria todas as fontes que tem no circuito, fontes, e isso é importante falar, fontes independentes. Como é que eu retiro uma fonte independente se a fonte independente for de tensão? O que a gente faz? Como é que a gente retira ela? Como é que a gente anula essa fonte? Fonte de tensão, o que faz? Primeira coisa que eu falei na aula, pessoal, vocês estão com a memória de tilápia, né? A primeira coisa que eu falei na aula, como é que muda uma fonte de tensão se você quer anular ela? Substitui por um curto, certo? E a fonte de corrente, o que faz? Remove, certo? Então, se você remover essas fontes, se eu remover essa fonte de tensão aqui, ó, do RTH, aqui no Thevenin, fica só o RTH, a resistência de Thevenin, certo? Ok? Bem legal. Então isso é interessante. Bacana isso. Bem bacana. Por quê? Porque vai facilitar vários problemas. E não é só isso. É que a gente vai mostrar, usando o teorema de Thevenin, como obter, por exemplo, né, um outro teorema que é super importante, que é o teorema da máxima transferência de potência, né? E aí tem até aplicações práticas, né? Por exemplo, se você tem um amplificador em casa, ninguém sabe disso porque é uma coisa técnica, mas se você tem um amplificador ou na sua casa ou no seu carro,
ele tem uma chamada impedância de saída. A gente fala impedância, pessoal, porque isso que eu estou falando de TVNAN, aqui a gente está falando de circuitos resistivos. Em circuitos resistivos, a impedância é uma resistência. Mas circuitos que têm capacitores e indutores, aí não faz sentido falar em resistência. É o equivalente a uma resistência, né? Mas é uma impedância. No circuito resistivo, o que acontece? A relação, no seu circuito resistivo, a relação entre tensão e corrente é o resistor, não é? Tensão dividido por corrente é resistência. Se o circuito é um circuito mais geral, né? Aí a relação entre tensão e corrente, a gente não chama de resistência, a gente chama de impedância. Pode ter vários valores, certo? Bom, estava falando de um exemplo. Um exemplo é se você tem um amplificador. Lá no seu amplificador vai ter uma impedância de saída, normalmente medida em ohms, né? Porque a maioria dos amplificadores vão trabalhar com cargas resistivas. Alto-falantes não são nada mais, nada menos do que um resistor, certo? E aí o que acontece? É muito comum às vezes o cara chegar e comprar um alto-falante que não é o adequado àquele amplificador. Por quê? Porque ele é um alto-falante de, por exemplo, 4 ohms, ele é um alto-falante de 8 ohms. E aquele amplificador pode ser um amplificador que tem a impedância de saída de 16 ohms, ou pode ser que ele tenha até 4 ohms. Se você tem um amplificador de 4 ohms com impedância de saída e você compra um alto-falante de 4 ohms, perfeito, você fez a coisa certa. Você vai aproveitar ao máximo a potência daquele amplificador. Porém, se você não usar a mesma impedância, no caso resistência, você vai estar desperdiçando potência, não podendo aproveitar a potência toda. Isso a gente vai mostrar matematicamente, porque é assim. Esse é o teorema da máxima transferência de potência que muita gente não sabe. E às vezes até o cara queima um amplificador, porque fica forçando ele à toa, porque ele colocou um alto-falante que não foi o adequado, certo? Isso vem dos circuitos elétricos, ok? Tranquilo? Legal. Então o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente agora, né, antes de falar sobre máxima transferência de potência, a gente vai mostrar, a gente acabou de falar que existe essa equivalência. O que a gente tem que mostrar, né, é o quê? É como calcular esse V de TVNAN e como calcular esse R de TVNAN, certo? E eu já falei, né? A gente aqui já viu. A gente, para calcular, o que a gente faz? A gente calcula, a gente quer, tem um circuito qualquer, né? Com 2 terminais que podem ser utilizados. Vamos supor um circuito assim, né? Tá lá, um circuito qualquer, ok? E eu tenho aqui, né? Eu quero determinar. Então aqui eu vou colocar aqui com eu vou colocar aqui o que? Eu quero fazer com que isso, ó, né? Desculpa. Com que isso seja o equivalente, né, a isso aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho que determinar qual é essa tensão aqui. Num circuito qualquer, se eu pegar 2 terminais e determinar qual é a tensão entre esses 2 terminais, a tensão aqui vai ser a tensão de TVNAN, certo? Da mesma forma, se eu, né, zerar as fontes de tensão e de corrente independentes e calcular a resistência equivalente, eu vou encontrar o R de TVNAN. Então, basicamente é isso. Quando a coisa não é assim tão básica, quando você tem fontes de tensão ou de corrente no seu circuito que são dependentes, são controladas. Nesse caso, a gente não consegue zerar elas, a gente nem pode zerar elas, certo? E aí a gente tem que usar outras técnicas para determinar a tensão de TVNAN. Tem gente que faz o seguinte, ó, uma das técnicas que eu não gosto de usar, porque inclusive dependendo do circuito não vai funcionar, mas ele faz o seguinte: ele primeiro calcula a tensão entre 2 terminais, mesmo com fontes independentes, etc. E depois ele faz o seguinte: ele pega e verifica qual seria a corrente de curto-circuito. Ele pegaria aqui, ó,
e colocaria a corrente de curto-circuito aqui, que é a corrente entre esses dois terminais, se você colocar um circuito. A corrente de curto-circuito é o seguinte, vocês concordam comigo, ó, se eu pegar vocês concordam comigo aqui, se eu colocar um curto-circuito aqui, ó, presta atenção. Se eu pegar essa corrente aqui I, quanto é que ela vai valer? Esquece esse load, pensa só aqui, quanto é que ela vai valer? Quanto? Só que essa aqui a gente chama de corrente de SC, os livros colocam SC porque eles usam em inglês, né? Curto-circuito. Alguns escrevem CC, mas na maioria das vezes eles colocam SC, né? Então, uma das maneiras de você encontrar o RTH é você fazer isso, pegar a tensão de Thevenin, que você já tem que calcular mesmo, e dividir pela corrente de curto-circuito, tá? Não gosto de fazer isso. Pode dar zebra, pode dar um 0/0 determinados problemas, certo? Então eu prefiro fazer de outro modo e vocês vão ver qual é esse outro modo, certo? Então a gente vai ver aqui como é que então encontra o equivalente Thevenin e depois a gente vai ver as aplicações. Tem várias aplicações, né? Uma delas é aquele problema que a gente fez lá em cima. Qual? Ó, calcular a corrente aqui nesse circuito, né? Quando você coloca um R1, quando você coloca um R2, quando você coloca um R3, se você tiver o equivalente Thevenin, você vai ter um trabalho, determinar o equivalente Thevenin. Mas depois que você determinou, poxa, é só colocar o R1 fazer o quê? V de Thevenin sobre R1 mais uma resistência de Thevenin. Depois, quem vai ser a outra corrente? V de Thevenin sobre o R2 mais a resistência de Thevenin. Quer dizer, muito rápido, muito mais fácil, tá? Quando você tem que fazer esse tipo de coisa. Legal? Então vamos lá, vamos ver os dois casos que a gente trabalha com o teorema de Thevenin, as duas formas de calcular. Então, existem dois casos possíveis para calcular a resistência equivalente de Thevenin, certo? A V de Thevenin sempre usa a mesma técnica, calcula a tensão entre os dois pontos, certo? Mas a resistência de Thevenin tem dois casos possíveis. Primeiro, caso 1. Caso 1 se não existirem fontes dependentes, certo? Ou fontes também chamadas de fontes controladas no circuito. Nesse caso, basta desconectar todas as fontes independentes. Pelo amor de Deus, desconectar significa zerar. Por quê? Que o cara fica com aquele negócio de desconectar é tirar a fonte. Só quando for fonte de... Primeira coisa que eu falei na aula hoje. Corrente. Quando for fonte de tensão é substituir por um curto-circuito. Certo? Então é melhor colocar o nome zerar. E aí calcula a resistência equivalente. Tá? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Ó, aqui tem, ó. Usando o teorema de Thevenin, né? Acha o circuito equivalente entre os terminais, né, abaixo, os terminais A e B do circuito abaixo. Depois calcule I. Presta atenção que esse é um caso em que a gente vai usar teorema de Thevenin e a gente vai trabalhar com o caso 1, quer dizer, para encontrar a resistência de Thevenin da maneira mais simples, tá? O que ele quer fazer é o seguinte, ó. Como é que você encontra essa corrente I nesse circuito aqui, ó? Como é que encontra essa corrente I? Abel, usa um método para resolver. Aqui está bem fácil, dá para você... Olha só o que eu podia fazer aqui para encontrar essa corrente I. Olha só o que eu podia fazer, olha que coisa lá bacana, ó. Eu podia pegar aqui e fazer o seguinte, ó. Eu não tenho uma fonte de 12 com resistência em série? Só dando um exemplo, não tem? Eu podia fazer o seguinte, vocês concordam comigo? Eu podia fazer isso aqui? Fonte de 12 vira fonte de 2, aqui vira o quê? 6, aqui continua sendo uma fonte de 2, aqui é o quê? 6, e aqui tem 4 e 1, concordam comigo? Não é? Eu podia fazer esse circuito fazendo uma coisa assim, ó. 2 mais 2 ficaria quanto? 4.
Aí você tem um resistor de 6, e aqui você tem um resistor de 6, com um resistor de 4 e um resistor de 1. Certo? Ele quer a corrente aqui. Ok? Só estou dando rapidamente uma forma de fazer esse problema. Aí o que você faria? Divisor de corrente, né? A corrente aqui vai ser o quê? Vai ser o resistor de lá sobre a resistência total aqui, sobre a soma da resistência, no caso aqui, vezes o 4. Encontraria essa corrente, fazia de novo um divisor de corrente com 1 e 4, resolveria, tá? Até vai dar, Abel, não, Abel, faz aqui um super 3 malhas, encontra a corrente 3, sabendo que aqui tem uma super malha, porque I1 I2 menos I1 é igual a 2 amperes, podia fazer isso, beleza, também, tá certo, tá perfeito, podia fazer isso, tem várias formas, não é? Mas não, ele quer que você encontre esse I usando o teorema de Thevenin, ou seja, ele quer que você faça o seguinte, pegue, vou apagar tudo aqui, viu, pessoal? Ele quer que você pegue isso tudo aqui, ó, apaguei mesmo, até porque não é para vocês ficarem se preocupando com isso. Ele quer que você pegue essa parte toda do circuito, que é o que sobra entre os terminais A e B, e transforme isso aonde? Transforme isso em quê? Transforme isso numa coisa assim. A e B. Ok? Depois, o que você vai fazer? Depois você vai plugar esse resistor e vai calcular essa corrente. Quanto vai ser essa corrente? Eu já posso dizer. Quanto é que vai ser essa corrente nesse circuito aqui? Finge que você sabe quem é V de Thevenin, quem é R de Thevenin. Quanto vai ser essa corrente I aqui? V de Thevenin sobre R de Thevenin mais 1. Certo? Não é isso? Resistência equivalente não vai ser a soma? É assim que você vai fazer. Primeiro você vai encontrar o R de Thevenin e o V de Thevenin. Tá? Tem outras formas? É claro que tem outras formas. Essa é uma maneira. Ah, Bel, e na hora de encontrar o R de Thevenin, eu tenho que me preocupar com essa resistência aqui? Não, galera, porque ele está fazendo o equivalente de Thevenin entre os terminais A e B. Você ainda não, é como se não tivesse colocado aquela resistência de 1. Isso é muito comum o aluno errar. Ele fala assim, encontre o equivalente de Thevenin entre os terminais A e B. Depois coloque o resistor tal. O aluno esquece que ainda não foi colocado o resistor tal. Então esse cara tem que sair. Ele não entra na brincadeira. Certo? Até porque se ele entrasse, a tensão seria outra. Tá? Concorda comigo? Se você está com ele dentro do circuito, vou apagar aqui. Se ele está no circuito, a tensão entre A e B vai ser a tensão entre esses dois resistores em paralelo, 4 ohms e 1 ohm. Concordam comigo? Porém, se você tira ele, a tensão entre A e B vai ser a tensão no resistor de 4. Não tem o resistor de 1. Entenderam? Ok? E muda, claro que muda. Né? Colocou um resistor a mais, vai mudar a corrente. Pô. Certo? A tensão é a mesma, sim, mas vai mudar o todo, digamos assim. Certo? Vai mudar tudo. Ok, e agora o que eu vou fazer então? Vamos calcular a resistência de Thevenin. Vamos começar pelo aquilo que sempre tem que calcular. Não vamos começar pela resistência de Thevenin. Vamos começar pela tensão de Thevenin. O que é tensão de Thevenin, pessoal? Sempre é da forma que eu vou fazer aqui. Como assim? Eu pego o circuito, retiro o equipamento, retiro o que eu quero e calculo a tensão entre os dois terminais. Que é isso aqui que está aqui, ó. Que é isso que está aqui nesse circuito aqui, ó. Para calcular o V de Thevenin, ó, eu retirei o meu resistor de 1 ohm e vou calcular esse VTH aqui. Como é que a gente calcula isso? Ó, pode ser justamente, ó. Olha que ele fez até equivalência de fonte, ó. Eu nem tinha visto isso. Ele fez equivalência de fontes. Por quê? Porque aí, se você fizer equivalência de fonte, você concorda que o circuito fica assim, ó. 4, 6. E aqui é quanto? É 6 e é 4. Não é isso, pessoal? Não é 6 e não é 4? Não é 6 e 4? Não é? Legal. Então, você tem como descobrir essa corrente aqui?
tem essa corrente aqui vezes os 4 ohms é o quê? É o V de Thevenin, concorda comigo? É a tensão em cima do resistor de 4. O meu V de Thevenin vai ser isso aqui, ó. Mais menos. Certo? Como é que a gente calcula essa corrente I? Resistor de lá, certo? Sobre a soma das resistências. 6 mais 10, porque a resistência que eu estou pegando é do ramo direito, que é 6 e 4, que dá 10. Concordam? Que multiplica quem? Multiplica a corrente. Vai dar quanto? Sobre 16. Certo? Essa é a corrente. Qual é a tensão? Qual é a tensão de Thevenin? Corrente vezes resistência. Vai dar quanto? 6 volts. Já encontrei quem? Já encontrei a tensão de Thevenin. Já encontrei VTH, que é igual a 6. Certo? O que eu tenho que encontrar agora? O RTH. O que a gente faz para encontrar o RTH? Zera as fontes de tensão ou corrente independente e calcula a resistência equivalente. Zerar a fonte de tensão é fazer isso aqui o quê? Fazer isso aqui ser um curto. Zerar a fonte de corrente é fazer o quê? É tirar a fonte. Olha como é que fica aqui, ó. 6, 6 e 4. Certo? Isso vai ser o quê? Quanto vai ser o RTH? RTH vai ser 4 em paralelo com 12. 6 mais 6. Não é isso? Quanto é que é 4 em paralelo com 12? 4 vezes 12 sobre 48 sobre 16, que dá 3 ohms. Isso aqui é 3. Qual é a corrente I, se você colocar o resistor de 1 ohm? 6 quartos, 1,5 amperes. Qual é a corrente I, se você colocar um resistor de 3 ohms? 6 sobre 6, 1 ampere. Certo? Qual é a corrente I, se você colocar um resistor de 9 ohms? 6 sobre 12, meio ampere. Tá? Ok? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso variar o resistor e não tenho que fazer todo o cálculo novamente. Certo? Muito mais simples. Ok. Esse é o primeiro caso. Primeiro caso não vai cair na prova. Estou brincando. A gente pode usar. Tá? Mas é que o primeiro caso realmente é um caso que acontece poucas vezes. O que a gente vai fazer agora é ensinar o segundo caso. Né? No segundo caso, tem várias formas de fazer, tá? Porém, o que vai acontecer? O que é o segundo caso? É quando você tem fonte dependente. Tá? E qual é o problema da fonte dependente? O problema da fonte dependente é que quando você zera as fontes de tensão e de corrente, você não pode zerar as fontes dependentes. Então elas ficam lá. E se você tentar fazer a resistência equivalente, você não consegue calcular. Porque elas estão lá, você não sabe qual é a resistência daquela coisa. Certo? Você não consegue fazer. Elas não saem de lá. E quando você tem fonte dependente, independente, você tira, só fica resistor. Mas se você tem fonte dependente, a coisa não funciona assim. Tá? E aí? Aí a gente tem duas dicas para fazer. Na verdade, o que a gente faz, tem duas maneiras de fazer. Uma delas é o seguinte, ó, você zera as fontes independentes, deixa só as dependentes. E nos terminais A e B, você coloca uma fonte que você coloca. Notem
Se você coloca essa fonte de V0 e ela gera uma corrente I0, você colocou essa fonte de V0 e ela vai gerar uma corrente 0. Se aqui tiver alguma coisa com resistência equivalente, um R de TVNAN, o que vai acontecer? Quanto vai ser esse R de TVNAN? Se ali é só um R de TVNAN, R de TVNAN vezes a corrente 0 vai dar a fonte, concorda comigo? R vezes o I0 vai dar a fonte. Sim ou não? Claro que sim, pô. Quanto vai ser o I0? V0 sobre RT, pô. Qual é a corrente no circuito que você tem uma fonte independente e você tem uma resistência? V sobre R. Certo? Ok? Então, o que a gente faz? Qual é a técnica? A técnica é justamente essa que eu falei. A gente coloca uma fonte e calcula a corrente que sai daquela fonte. Pega essa fonte dividido pela corrente, dá a resistência de TVNAN. A fonte é você que coloca, então você pode colocar uma fonte de 10 volts, você pode colocar uma fonte de 1 volt, você pode colocar uma fonte de 3,5749 volts. Obviamente você não vai colocar uma fonte dessas. Normalmente a gente coloca uma fonte de quantos volts? De 1. E calcula o quê? 1 sobre a corrente que aquela fonte vai gerar e tem que calcular. Você colocou uma fonte, tem que calcular agora quanto é que sai daquela fonte. Como é que você vai saber quanto é que sai? Coloca no circuito e faz o cálculo, pô. É assim que faz, certo? Aí 1 sobre isso vai dar a resistência de TVNAN, tá? Outra forma, colocar uma fonte de corrente, certo? Aí você calcula o quê? Aí você calcula o V, pô. Se você coloca uma fonte de tensão e calcula o I, fonte de corrente, você calcula o V. Detalhe, se você coloca uma fonte de corrente, é só calcular o V. Se você coloca, aí já dá a tua resistência de TVNAN. Se você coloca a sua fonte de tensão, você tem que botar 1 sobre o I para encontrar o R, tá? Quando você vai colocar um, quando você vai colocar outro? Depende do circuito. Às vezes é mais fácil colocar uma fonte de tensão, às vezes é mais fácil colocar uma fonte de corrente. A gente vai ver, tá? Tem dicas. Se o circuito lá, por exemplo, ele tem fontes dependentes de corrente, né? Mais nada, você vai ter que colocar uma fonte, é melhor você colocar uma fonte de corrente, porque aí fica tudo... Fonte de corrente você trabalha com o método dos nós, mais fácil. Não tem que usar supernó, não tem que fazer nada disso. A gente vai ver já já. Então olha só. Ó. Calcule, beleza, vou fazer isso aqui pelos dois métodos. Calcule o equivalente TVNAN entre os terminais A e B do circuito abaixo. Estão vendo o circuito aí? Ok? Então está aqui o circuito. Eu vou calcular o equivalente TVNAN entre os terminais A e B. O que eu vou fazer? Primeiro, até prefiro que vocês comecem assim. Começa sempre pelo V de TVNAN. Porque V de TVNAN é sempre igual em todos os problemas. Só a resistência que muda. Tá? Então, como é que é o V de TVNAN? O V de TVNAN é você encontrar a tensão entre os terminais A e B. Nesse circuito aqui, é a tensão em cima do resistor de 4. Como é que eu determino essa tensão? Eu posso, por exemplo, determinar qual é essa corrente IX. Concorda comigo? Se eu encontrar o IX, quanto é que vai ser a tensão VAB? Fala. 4 vezes IX. Todo mundo viu isso? Certo? Se eu encontrar o X, vai ser 4x. Ok? Legal. Então, beleza, vamos fazer isso. Ele fez isso aqui. O que ele usou para resolver isso? Ele usou
método de corrente de malha. Estão vendo que ele usou método de corrente de malha? Eu dei essa pausa porque eu estava vendo se podia fazer de outra forma. Beleza, ele usou método de corrente de malhas. Então o que ele fez? Ele meteu, como é que faz método de corrente de malhas? Coloca as correntes de malha, I1 e I2, e faz somatório das tensões nas malhas, não é isso? Só que nesse caso aqui, presta atenção, tem uma supermalha. Vocês concordam comigo que tem uma supermalha? Não é? Quem é a supermalha? É a malha de fora, esse cara aqui, ó. Por quê? Porque o ramo comum tem uma fonte de corrente. Qual é a equação do ramo comum? Fala para mim aí. É I1 menos I2 é igual a 1,5x? Não. É I2 menos I1 é igual a 1,5x. Essa é a equação. Por que I2? O I2 não está para cima? O I1 não está para baixo? E a fonte não está para cima? Então quem manda sempre, quem é o valor positivo é sempre, né, a corrente que está no mesmo sentido da fonte de corrente, certo? Quem está é o I2, então quem manda é o I2. Entenderam aí? Posso simplificar essa equação? Quantas incógnitas eu tenho nessa equação? 37,5 incógnitas. Nem existe isso, né? Quantas incógnitas eu tenho aqui? 3. Dá para simplificar essa equação? Simplificar que eu falo, dá para diminuir o número de incógnitas? Dá. Quem é o Ix? Olha o desenho. Quem é o Ix? Olha o desenho. Quem é o Ix, pessoal? É o I2. O Ix é o I2. Concordam? X é o I2. Então isso aqui eu posso substituir por I2. Certo? E aí? Eu posso dizer então que menos 1,5 I2 mais I2 é igual a I1. Certo? Ou seja, eu posso escrever aqui menos meio I2 é igual a I1. Essa é uma equação. Certo? Como é que eu obtenho a outra equação? Eu pego aqui a supermalha e faço somatório de V igual a 0. Vai dar quanto? Menos 6 mais 5 e 1 mais 3 e 2 mais 4 e 2, é isso? Igual a 0. Certo? Essa é a segunda equação. Agora eu resolvo para I1 e I2 e encontro. Tá? Essa é uma maneira de fazer o VTH. Outra maneira. Outra maneira é fazer isso aqui, ó. Olha aqui. Estão vendo o circuito que está aqui? Vê se eu posso substituir por esse aqui, ó. Posso? Posso. Não é? Não é isso? E outra coisa, esse cara aqui, ó, é o X, não é? Não é isso? Sim? Então, olha só. O que acontece? Eu posso fazer isso aqui assim agora. Isso aqui é só para a gente testar a equivalência de fonte, só para mostrar. Eu teria uma fonte aqui de 6,5 amperes, uma fonte aqui de 1,5x
um resistor de 5. Vou botar aqui um resistor de 3 e um resistor de 4. Certo? Legal? E aqui, ó, é o X. Isso é importante, onde ele está. Certo? Não é? Eu podia substituir essas duas fontes aqui. Então, isso aqui é uma fonte só de corrente. Qual é a corrente que sai daqui? Dessa fonte? Essa é a corrente que sai dessa fonte. 6,5 mais 1,5x. Ela é dividida em duas correntes. Essa que passa em 5 e a outra que passa em 4, não é? E que passa em 3 também, sim? Ok? Então, vocês estão entendendo ou não? Ok? Legal. Olha só. Eu posso escrever o seguinte. Quanto é que vale aquele X ali? É um divisor de corrente. É o resistor de lá. Quem é? 5. Sobre quanto? 5 mais 3 mais 4. Não é isso? Que multiplica quem? Que multiplica essa corrente toda aqui, ó. Que é... Pronto. Quantas equações eu tenho aí? Uma. E quantas incógnitas eu tenho aí? Uma. Que bom, né? Que bom. Eu posso calcular o valor de x. Se eu encontrar o valor de x, o que eu tenho? Eu tenho que o VAB é 4x. Ou seja, o V de Thevenin é 4x. Entenderam? Sim? Essa é uma segunda maneira. Abel, eu prefiro fazer a outra. Ótimo! Por isso que circuitos elétricos é bom. Dá para resolver de 55 formas diferentes. É impressionante. Tá? Tá? Então isso é ótimo. Se quiser fazer, faz. Essa é muita conta, muita conta. Né? Tudo bem. Certo? Só estou mostrando que dá para fazer. Legal? Beleza. Ok. O VTH já foi. O VTH é uma aplicação básica de circuitos, que a gente já viu lá, usa os métodos que a gente aprendeu. Já para encontrar o RTH, aí tem que fazer uma coisa diferente. Como tem fonte controlada, o que eu vou fazer? Pessoal, presta atenção. Eu não vou zerar as fontes controladas ou fontes dependentes. Eu não posso zerar. Então, ó, continua aqui no circuito. Estão vendo o circuito aqui, ó? Quando eu zero esse cara, ele fica assim, ó. Ele botou o 5 para cá, né? Mas finge que eu estou zerando colocando aqui, tá? Eu zerei, mas eu não zerei esse cara, ó. Tá aqui. Certo? Como é que eu faço para encontrar? Esse cara aqui fez a pior maneira. Ele botou o quê? Ele botou uma fonte de 1 volt. Pode fazer assim? É claro que pode fazer assim. Mas por que eu estou falando que ele fez a pior maneira? Porra, a fonte que estava lá era de quê? De tensão ou de corrente? A dependente. Rápido, galera. Corrente, porra, né? Eu vou colocar uma fonte de tensão aqui para complicar meu circuito? Não, porra, eu coloco uma fonte de corrente, porra, né? Se eu encontrar a fonte de corrente, eu vou encontrar as correntes todas que estão aqui. Concordam comigo? E se eu encontrar as correntes todas que estão aqui, o que eu tenho? Eu tenho os valores, né, da tensão. No caso, se eu colocar uma fonte de corrente, eu tenho que descobrir qual é a tensão entre esses dois pontos. O famoso VAB, que é o próprio VAB anterior, né? Qual vai ser a tensão? Vai ser a corrente que está passando aqui, multiplicada por 4. Mas vamos fazer do jeito que ele fez aqui. Notem que ele não fez nada, né, galera? Ele só colocou os desenhos, certo? Então, vou fazer agora. Como assim? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Coloquei a fonte de tensão de 1 volt, porque tem fonte dependente, e vou calcular o quê? Vou calcular essa corrente I, certo? Tem que calcular essa corrente I. E aí, o que eu faço? Né? Quando eu encontrar essa corrente I?
1 sobre a corrente I vai ser o quê? Vai ser a resistência de PV-NAN. Certo? É o que a gente já viu. Tá? Se eu tivesse colocado uma fonte de tensão, uma fonte de corrente de 1 volt, bastaria eu determinar quem era a tensão V aqui. Certo? Não é o caso. Aqui, agora está aqui, a tensão V aqui é 1 volt. Sim, não coloquei a fonte de tensão, de corrente, eu coloquei a fonte de tensão, é claro que é 1 volt. Certo? Ok? E é diferente quando a gente for fazer. Ok, então vamos fazer. Tá? O que é que ele fez aqui? Tem que determinar então quem é essa corrente I. Como é que resolve esse problema? Pode fazer, por exemplo, usando o método que você usou ali em cima. Como assim? Posso fazer assim, ó. Corrente de malha I1, corrente de malha I2, corrente de malha I3. Certo? Qual é a corrente de malha que eu tenho que calcular aqui para resolver o meu problema? É I1, é I2 ou é I3? Ou são as três? I3. Basta calcular I3. Como assim basta calcular I3? Basta calcular I3, porque o I3, em relação a I, como é que você escreve? O I vale quanto? O I pequeno vale quanto? Menos I3. Certo? Então, 1 sobre I é a mesma coisa que você botar 1 sobre menos I3. Cuidado! Se tu errar o sinal, vai aparecer resistência negativa. Pode ter resistência negativa? Detalhe, não pode ter resistência negativa se você estiver trabalhando com elementos únicos. Porém, se você estiver calculando resistência de TVNAN, você pode encontrar resistência negativa. Cuidado. Por quê? É porque aquele circuito, ele não estaria, digamos, consumindo potência, e sim fornecendo potência. Tá? Com sua fonte, qualquer coisa. Nunca, de jeito nenhum, vai aparecer resistência negativa se você estiver trabalhando com um circuito qualquer e TVNAN com fonte independente. É impossível. Certo? E com fonte independente você vai ter resistor. Certo? Mas se você está trabalhando com fonte dependente de maneira, e dependendo da forma que ele colocou a fonte dependente, pode sim aparecer uma resistência negativa. Certo? E o equivalente TVNAN vai ser com aquela resistência negativa mesmo. Certo? Ok? Porque aquele circuito não é um circuito que está consumindo potência, se o circuito está fornecendo potência. Raramente isso acontece. Né? Às vezes você usa para justamente simular circuitos não lineares e coisas do gênero. Então desencuca. Pode ter essa resistência negativa, mas não dessa forma. Não fazendo aqui, por exemplo, 1 sobre I3 vai dar resistência negativa porque o cara errou o valor de I3. O I3 não vale, o I não vale I3, vale menos I3. Isso é importante, entenderam? Ok, vamos calcular então. Como é que a gente faz aqui? Olha lá. Primeiro, vamos escrever a equação da supermalha. É I2 menos I1 é igual a quanto? É igual a 1,5 Ix. Mas é a mesma coisa que escrever 1,5 o quê? I2. Essa equação não muda. Certo? O Ix continua sendo I2. Concordam que o Ix continua sendo I2? Legal. Qual é a outra equação? Essa aqui, ó. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Essa equação aqui, ó. Vou pegar a minha supermalha. Que é essa aqui. Então vai ser 5 que multiplica I1 mais 3 que multiplica I2 mais 4 que multiplica I2 menos I3, certo? É essa mesmo. Mais 4 que multiplica I2 menos I3 é igual a 0. Ok? E nessa outra malha aqui, ó, que sobrou, eu posso escrever o seguinte, ó, que menos
4 que multiplica I3 menos I2, né? Que é a equação, desculpe, menos 4 que multiplica I2 menos I3, estou usando aqui, ó, menos, mais, então isso aqui é um V. Esse V vale quanto? Vale 4 que multiplica I2 menos I3, então é menos isso, menos 4 que multiplica I2 menos I3, mais 1, certo? É igual a 0. Pronto, eu tenho 3 equações, eu tenho 3 incógnitas, certo? Eu resolvo, na verdade, com a primeira equação eu transformo um sistema de 3 por 3 para um sistema de 2 por 2, concordam comigo? Aí fica fácil fazer, legal? E também é fácil você pegar o valor de 2 aqui, ó, em função de 3, ó. Pega aqui, aqui você não pode escrever isso aqui, ó, que 1 é igual a 4 e 2 menos 4 e 3, não é isso? Não é? Você não pode escrever isso? Então você pode escrever que 4 e 2 é igual a 1 mais 4 e 3, ou seja, o I2 é 1 mais 4 e 3 dividido por 4, aí substitui o 2, esse 2 aqui, né? Aqui, ó, na verdade substitui esse 1 por I2, que a gente sabe que tem para isso, aí depois substitui o I2 por esse 2 aqui, fica uma equação só com o I3 e tira o valor de I3, aí 1 sobre menos I3 vai dar a minha resistência de TVNA, tá? Não gostei dessa forma. Cara, boa pergunta. Sei que esse cara fez aqui não quero fazer o que ele fez não. Tá? Botou um meio de I grande, né? Nem explicou quem é aquele I grande, certo? Tinha que apagar essa bosta aqui, certo? Não vou fazer assim não. Eu vou tentar fazer da maneira que eu achei melhor. Como assim? Eu vou pegar, pode ser que não seja tão bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar meu circuito 5 ohms. Aí vou colocar aqui 1,5 e X. Aqui são 3 ohms. Aqui eu vou colocar 4 ohms. E olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou colocar uma fonte aqui de quanto? 1 ampere. E agora, vai ser o X. Tá? Agora, pessoal, eu vou calcular o V2. Se eu calcular o V2, eu calculo a minha direto, já é o R de TVNA. Certo? Como é que a gente calcula o V2? Não é método de nós aqui, ó. Tensão nos nós. Quais são as correntes que chegam? Como é que a gente faz? Corrente que chega é igual a corrente que sai, certo? Ok? Vamos botar uma corrente assim, ó, para cá, por exemplo. E vamos colocar uma corrente aqui para baixo. Certo? Não é isso? Legal. No 9E1, quem chega no 9E1? Chega quanto? 1,5 e X. Quem sai? Sai V1 menos V2 sobre quanto? 3. Ou, melhor dizendo, isso aqui, a gente sabe que isso aqui vale quanto? X. E qual é a outra corrente que sai? Mais quanto? V1 sobre 5. Certo? Ok? Não é hang loose não, é que o dedo não dobra. O dedo ainda está ruim, né? Então, ó, o X e isso é importante. Eu não coloquei aqui, não podia ter colocado o X, mas o X é o que? V1 menos V2 sobre 3, pô, a gente sabe que vale esse valor, não é? A corrente vai daqui para cá e essa tensão menos essa dividido por, né, o VAB sobre R. No 9E2, como é que fica? Quem é que chega no 9E2?
V1 menos V2 sobre 3. Quem chega? 1. E quem sai? V2 sobre 4. Certo? Substitui o x aí. Só esse aqui, ó. Já substitui por isso aqui, ó. Né? Vai ficar uma equação com V1 e V2 em cima. Vai ficar uma equação com V1 e V2 embaixo. Encontra o valor de V2. E você tem quem? A resistência de TVNAN. Certo? Ok? Legal. Viram como é que funciona? Tá? Então tá. Continuando. Então, olha, eu falei, ó, teorema de TVNAN é um dos mais importantes análises de circuitos. E é mesmo, tá? Dá para fazer 500 mil problemas usando o teorema de TVNAN, tá? Ah, é fazer por fazer? Não, fazer porque resolve, facilita. Ele, digamos, deixa, você não quer ficar fazendo tarefa repetitiva, então você faz o TVNAN de um problema e fica só colocando coisa lá entre os terminais, não tem que ficar, né, coloca as cargas e não tem problema. Né? Ou seja, o circuito complexo pode ser substituído por uma fonte de tensão ou resistência séria. Né? Obviamente, por equivalência entre fontes, vai sair o teorema de Norton. Eu ainda não coloquei aqui. Mas que é o teorema de Norton? Aliás, é ótimo, tem uns memes na internet, né? TVNAN e Norton. Vamos combinar, né? O Norton me falar isso, pô, se ele falou depois do TVNAN, ele foi de outro esperto, né? Porra. É fácil provar o teorema de Norton depois que você prova de TVNAN, né? Esses caras estavam distantes. Dizem que foi de maneira independente. É meio que aquela história de quem inventou o cálculo, né? Se foi o Newton ou se foi o Leibniz, né? Mas aí era outra época, sabe? Então, realmente não tinha internet, não tinha, né? O cara mandava uma carta, demorava 6 meses para chegar, né? O cara, né? Que ia cavalo a parada, né? Então era complicado, ok? De qualquer forma, vamos lá. Então, note que ao usarmos o equivalente TVNAN, o trabalho com cargas variáveis é muito mais simples, pois a corrente pode ser calculada usando a fonte de tensão com 2 resistores em série, certo? Aquilo que eu falei sobre resistência negativa, usando a técnica para calcular a resistência TVNAN, é possível encontrar uma resistência negativa, sim, né? Isso não significa que o circuito não está consumindo potência e sim fornecendo. Essa situação só pode ocorrer quando temos fontes dependentes. Já tinha explicado isso, tá? Não é comum, mas pode acontecer. O teorema de Norton é brincadeira, né? O teorema de Norton é igualzinho ao teorema de TVNAN, certo? Como assim igualzinho? Pô, se você pode substituir, né, um circuito linear por uma fonte de tensão com resistência em série, é óbvio que você pode substituir por uma fonte de corrente com resistência em paralelo, porque existe o teorema da equivalência entre fontes, certo? E é isso aí. Encontrar a resistência de TVNAN, como é que você faz? Ou a resistência de Norton? É igualzinho a encontrar a resistência de TVNAN. E encontrar a corrente, né, de Norton. A corrente de Norton, aí é um pouco diferente, se você quiser fazer o equivalente Norton. Eu até falo, se você não quiser fazer o equivalente Norton, você pode fazer o equivalente TVNAN e encontrar o I do Norton fazendo o quê? Dividindo a tensão pela resistência. Acabou. Mas você pode encontrar, né, o equivalente Norton. Você pode simplesmente, no equivalente TVNAN, você não calcula a tensão em circuito aberto? É isso que você faz? Um cálculo VAB? No Norton você bota um curto-circuito e vê qual é a corrente que passa ali. A corrente é zero. Não, filho, no curto-circuito a corrente pode ser qualquer uma. A tensão ali no curto-circuito é zero, concordo, certo? Mas a corrente pode ser qualquer uma. Legal? Como assim? Exemplo. Ele quer calcular o equivalente Norton entre os terminais A e B aqui. O que eu faço? Eu simplesmente faço o curto-circuito aqui entre A e B e calculo a corrente que passa aqui. Esse aqui
é o meu I do Norton, certo? Ah, não tem que zerar as fontes? Isso é só para encontrar a resistência. Para encontrar a corrente do Norton, não. Tem que meter um curto ali, certo? Colocou o curto, resolveu. E aí, como é que faz? Uma das maneiras aqui é fazer o seguinte, você pode até... Aqui simplifica pra cacete, né? Tem um monte de simplificações nesse circuito, né? Ele colocou aqui... Você pode encontrar o VAB e fazer a tensão de TVNA e dividir por R. Mas se você for fazer o Norton, o que você vai fazer? Você vai colocar um curto aqui, concorda? Você vai fazer um curto aqui? Agora vamos analisar esse circuito. Se isso aqui for um curto, né? Eu não sei quanto é que é essa corrente. Mas quanto é que vai ser a tensão aqui? Hein? Quanto vai ser a tensão aqui? Hein? Isso é zero, pessoal. Não é? Tensão aqui é a tensão entre esse ponto e esse ponto. É Vx vezes essa corrente. Mas olha só, se você tem um curto aqui, não passa nada por ali. A corrente ali é zero, certo? Então esse Vx aqui ele vai virar zero, né? Então você pode substituir. Dá para fazer de várias formas aqui. Deixa eu fazer como o aluno faria. Né? Como assim o aluno faria? O aluno ia fazer isso aqui, que eu vou mostrar. Ó. Com certeza. Para calcular essa corrente aqui, ele ia fazer isso. I1, I2, I3. Não precisa fazer isso, porém, era o que ele ia fazer. Tá? Como assim? Ele botou 3 correntes, vai encontrar o I3, que é a corrente da malha 3, né? O I3 é o próprio I de curto-circuito, concorda comigo? Beleza. Então, olha só, vamos escrever as equações. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Primeira equação. I2 menos I1 vale quanto? 10. Essa é a primeira equação. Certo? Segunda equação. Vou tirar esse cara aqui. É isso mesmo, né? Mas vamos lá, vamos fazer isso aqui. Segunda equação, 6, que multiplica I1 mais 2 Vx mais Vx, né? Depois vamos mexer isso aqui. Mais Vx é igual a 0. Ok? E terceira equação. Terceira equação é nessa malha aqui. Tá? É assim, ó. Menos Vx. Só isso, né? Menos Vx igual a 0, né? Na verdade. Né? Concorda comigo? Porque menos Vx vezes a corrente lá, porque Vx igual a 0, né? Certo? Então, olha só. É isso mesmo, menos Vx, que é esse cara aqui, mais alguma coisa que não acabou, né? Dá igual a 0, né? Mas dá igual a 0. Então, Vx igual a 0. Se você fizer isso aqui, substituindo agora nessa equação aqui, ó, você encontra que Vx igual a 0, você encontra que o I1 também igual a quanto? I1 igual a 0. Ou seja, o I2 vale quanto? O I2 vale 10, né? Só que o que vai acontecer, né?
O I2 vale 10. E olha só o que vai acontecer. Na verdade, o I3 é igual ao I2, né? Porque na verdade o I2 a corrente está passando aqui, ó. Tá? A corrente vai passar toda para lá. E é isso mesmo que acontece, né? O I2, essa corrente está passando aqui, concorda? Não é? Quando ela chegar aqui e ver um curto e ver o resistor de 2, ela vai para onde? Ela vai para o curto. Então o I2 vai valer quanto? O I3 vai valer I2, né? Certo? Isso a gente já via, né? Porque 3 menos 2 é igual a... Aqui, 2 menos 3 é igual a esse. Certo? Ok? Então você já descobriria o I de curto-circuito é quanto? É 10. Tá? Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira de ter visto isso era muito fácil, né? Porque era o seguinte, ó. Agora eu vou fazer sem isso, sem essa coisa toda. Ó, aqui é curto, então isso aqui ele não tem, essa tensão aqui é zero, olha o que vai acontecer, né? Aqui a tensão é zero, então você pode substituir também como se fosse um curto. Olha só, você tem um 10 aqui e tem um resistor de 6, por onde é que vai a corrente toda? Por outro lado. Eu podia ter feito isso direto, mas é complicado vocês verem esse tipo de coisa, né? Então eu fiz aqui usando as equações. Legal. Esse é o I de curto-circuito. Outra forma, achei complicado. Beleza, achou complicado? Encontra o VAB, encontra a resistência de Thevenin. Faz VAB dividido pela resistência de Thevenin, tem o I de Norton. Ou seja, está achando complicado encontrar o equivalente Norton? Encontra o equivalente Thevenin, pô. Certo? Encontrou o equivalente Thevenin, acabou. Certo? Encontrou o equivalente Thevenin, o que vai acontecer? Você vai ter... Você vai ter a tensão de Thevenin, você vai ter a resistência de Thevenin, só dividir a tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin, tem a corrente Norton. Tá? Olha só, para encontrar o equivalente, a resistência de Thevenin, que é a mesma coisa que a resistência de Norton, ele meteu uma fonte de tensão de 1 volt. Porra, que cara chato! Porque ele não colocou uma fonte de tensão... Ah, não, desculpa, agora não, eu falei merda agora. Né? Agora é boa colocar uma fonte de tensão de 1 volt. Por quê? Porque agora você pode usar correntes de malha direto, certo? Desculpe, agora eu ia falar besteira. É que no anterior ele colocou uma fonte de tensão de 1 volt. Nem sempre coloca em fonte de tensão de 1 volt, pessoal. Se tiver lá um circuito que tem mais fontes de corrente, coloca em fontes de corrente. Aqui não, aqui está certinho. Ele fez 2 correntes de malha, né? Que aliás eu nem devia ter colocado assim. Eu já falei que corrente de malha é sempre para o mesmo sentido, certo? Ele coloca uma corrente de malha aqui e 1. Coloca a corrente de malha aqui e 2, certo? E aí encontra quem? Encontra o I2. Quanto é que vai ser a resistência de Thevenin, que é igual à resistência de Norton? 1 sobre menos I2, porque tem que ser 1 sobre I, e o I é igual a menos I2. É só fazer a conta aqui. É só para montar as equações aqui para a gente ver, ó. Vou colocar aqui, deixa eu apagar isso, aqui. Vou botar a corrente aqui, que é a corrente I1. Vou colocar a corrente aqui, que é a corrente I2. Como é que fica aqui, ó? Oi? Isso aqui está errado, viu? Vx é o que está em cima do resistor de 2 ohms. Não sei porque ele colocou ali. Bom, até na verdade eu sei porque ele colocou, mas ele encontrou depois. Né? Vamos fazer aqui, ó. Como é que faz a conta aqui? Vai ficar assim, ó. Se você colocar mais menos aqui, mais menos aqui, e já tem um mais e menos ali, já tem outro mais e menos ali. Como é que vai ficar? Vai ficar 6 que multiplica em 1, certo? Mais 2Vx, mais 2 que multiplica quem? E 1 menos I2. Vai dar 0. Qual é a outra equação? Menos 2 que multiplica em 1 menos I2, mais 1 é igual a quanto? É igual a 0 também. Qual é o problema que nós temos aqui? É que
eu tenho aqui 3 incógnitas, que são I1, I2 e Vx, e só tenho 2 equações. Quanto é que vale Vx, pessoal? Quanto vale Vx? Pronto, acabou. Certo? Acabou. Ok? E aí acaba. Você encontra I1, encontra I2. 1 sobre menos I2 é igual a resistência de Norton, que é igual a resistência de Thevenin. É igual, não muda nada. Tá? Só fazer a conta. Certo? É isso mesmo. Legal. Legal? Certo? Então, já vimos então o teorema de Norton e o teorema de Thevenin, né? A gente já viu que eles se relacionam entre si. A resistência é igual e o I de Norton é a vez de Thevenin sobre a de Thevenin. Tá? Você escolhe um ou o outro de acordo com o circuito que você vai ter que colocar. Se você achar, eu só quero ficar usando Norton, então só usa Norton e depois faz a equivalência. Tá? Não vai dar para a gente falar sobre isso aqui, mas esse aqui é o último teorema que a gente vai ver antes da gente entrar em circuitos de segunda ordem. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Na aula de sexta-feira eu vou terminar circuitos máxima transferência de potência e vou começar e terminar circuitos com capacitores e indutores. Deixa eu explicar. Circuitos com capacitores e indutores, nesse nosso primeiro período, é para trabalhar com capacitores e indutores em corrente contínua. Circuitos 1 é corrente contínua. E aí facilita muito, porque quais são as características? Só para a gente já dar uma palhinha da aula que vem. Quais são as características, né, que você tem num capacitor? Então, olha aqui. Um capacitor de capacitância C, certo? Ele tem uma tensão aqui, ó, entre A e B, é o VAB, eu vou chamar simplesmente de VC. Ele tem uma corrente aqui, que é uma corrente que passa no capacitor. Essa corrente aqui, ela é obtida através dessa equação aqui. Ou seja, a corrente no capacitor é a derivada, né, da tensão da tensão no capacitor em relação ao tempo multiplicado por um fator que é a capacitância. Qual é a equação que a gente tem para relacionar corrente e tensão no resistor? Lei de Ohm. Essa é a lei de Ohm do capacitor, digamos assim, certo? Ok? No indutor, o que a gente tem? Nós temos o VL, que é a tensão no indutor, tá? Isso aqui é o VC. Isso aqui é o VL. E o que vai acontecer? O VL é L vezes o DL dt. Indutor e capacitor são muito parecidos. Só a gente troca a tensão por corrente, tá? Agora vamos imaginar que a gente está trabalhando com corrente contínua, tensão contínua. O que vai acontecer aqui no capacitor quando eu estiver trabalhando com corrente contínua? Isso é zero, independente da tensão, certo? É zero. E aqui é zero também, independente da corrente. Aí eu pergunto, qual é o dispositivo, qual é o bipolo, né, o dispositivo que a gente usa em circuitos, que
cuja a corrente é zero, qualquer que seja a tensão entre os terminais. Pode ter uma tensão de terminais de 50 trilhões de volts, mas a corrente vai ser zero. É um circuito aberto, não pode passar corrente porque não tem simplesmente nada. Ah, mas se tiver 50 trilhões de volts vai passar uma corrente, né? Vai ionizar o ar, não. É um capacitor ideal, você está entendendo? E qual é o dispositivo que não importa a corrente que passe nele, a tensão vai ser zero? Passar uma corrente de 40 milhões de amperes entre dois terminais, mas a tensão vai ser zero. É o curto-circuito, galera. Curto-circuito, se você pode passar a corrente que você quiser, a tensão entre os dois pontos vai ser o quê? Zero, pô. Concordam comigo? Passa aqui uma corrente. Qual é a tensão entre esse ponto e esse ponto? É um curto. É zero. Faz uma tensão, bota a tensão maior que você quiser. Qual é que vai ser a corrente aí? Zero. Isso é um circuito aberto, né? É por isso que o símbolo do resistor está aberto. E é por isso que o símbolo do capacitor, a corrente só dá voltinha, né? Mas ela passa. Tá ok? No capacitor de jeito nenhum. Certo? Esses símbolos têm seu sentido. Certo? Estão vendo? Corrente no capacitor é nula. Corrente no indutor pode ser qualquer uma. Tensão no capacitor é não nula. Tensão no indutor é nula. Então, quando a gente tiver um circuito assim, ó, e a gente está trabalhando com corrente contínua, a gente pode simplesmente transformar esse circuito num circuito assim, ó. Porque olha só, se eu tirar esse cara, fica só quem? O R e o L. Se eu tirar esse cara, tirar um indutor em corrente contínua é substituir ele por um curto. Tirar um capacitor em corrente alternada é substituir ele por um circuito aberto. Certo? E é isso que a gente tem que saber na primeira parte do nosso curso. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, depois a gente vai... O certo seria a gente falar um pouquinho sobre Laplace para trabalhar com circuito de primeira e segunda ordem. Não vai dar tempo, mas eu vou falar de Laplace e eu vou ensinar vocês algumas coisas, pelo menos a fazer o circuito equivalente e a encontrar as condições iniciais. Isso eu vou fazer. Aí a gente faz a continuação no início dos circuitos 2.